Mas, irmão, o Senhor me mostrou algo. Aleluia, louvado seja Deus, que vai acontecer, irmãos. Não tem choro, não podem criticar, pode chamar de falso profeta, pode falar de profeta do caos, pode falar o que quiser. Mas vai acontecer. Mas, irmão, o Senhor me mostrou algo. Aleluia, louvado seja Deus, que vai acontecer, irmãos. Não tem choro, podem criticar, pode chamar de falso profeta, pode falar de profeta do caos, pode falar o que quiser. Mas vai acontecer. Semana que vem? Não sei. Mês que vem? Também não. Eu só sei que vai acontecer. Porque Deus mostrou. Deus me mostrou, irmãos, Deus me mostrou numa visão. Eu chegava dentro de um supermercado. Deus me mostrou eu entrando dentro daquele supermercado. E um supermercado grande, né? E conforme eu ia entrando, eu via, irmãos, aquelas prateleiras daquele supermercado praticamente todas vazias. Algumas prateleiras eu via alguns alimentos. Algumas prateleiras, mas bem pouco. Eu via um pouquinho de mantimento aqui, outro ali. Aí andava, via outro pouquinho lá. Irmãos, e aí eu entrei num corredor, naquele supermercado. Eu entrei num corredor e eu vi assim, irmãos, naquela bancada do mercado, um café. E eu me aproximei daquela prateleira do café. Quando eu olhei, eu via lá escrito, né, café pilão. Eu via café pilão. Tinha lá uns 2 ou 3 pacotes de café. Não mais que isso. Eu olhei assim, irmãos, eu olhei naquela placa do preço do café, em vermelho, aquela placa. E estava escrito naquela placa, R$70. 70 reais em 500 gramas de café. Era um pacote, aqueles pacotes de 500 gramas. De 500. Então estava escrito lá, estava o café e embaixo escrito 70 reais 500 gramas de café. O pacote de 500 gramas. Deus me mostrou nessa visão. E em uma outra visão que eu tive, foi da mesma forma. Deus me levou dentro de um supermercado e eu via naquela prateleira caixinha de leite. E eu via escrito assim, embaixo, o preço da caixinha de leite. Uma caixinha de leite estava pelo preço de 40 reais. 40 e alguma coisa lá, né? Tá compreendendo? Então, irmãos, diante dessa revelação que Deus me deu, vai faltar alimento nas prateleiras do supermercado. Vai faltar alimentos no Brasil. Deus me mostrou, porque essa já é a terceira vez que Deus me mostra algo relacionado a isso. Deus me mostrou, irmãos, redes de supermercado com as portas baixadas, mercados grandes, não era mercados com a porta fechada. Por quê? Porque vai faltar alimento. Deus falava para mim naquela visão, minha serva, muitos terão o dinheiro para comprar, mas não vai haver o que comprar. Não vai haver o alimento para comprar. Louvado seja Deus. Irmã, e quando que isso vai acontecer? Igreja do Senhor, Deus não me revelou a data que isso vai acontecer. Se eu falar que Ele me mostrou alguma data, é mentira, porque Deus não me mostrou data nenhuma, nem mês e nem ano. Ele só me mostrou mercados vazios. Porque Deus, irmãos, Ele não precisa
mostrar minuciosamente, em detalhes, o que vai acontecer, o que está para acontecer. Por quê? Porque isso já está na Bíblia. Joel 2, 3. Joel 1, 2, 3 fala da carestia, fala da seca, fala da falta de alimento. Nós estamos vendo aí, irmãos, quantos estados houve queimadas nas fazendas, na agropecuária, onde as pessoas plantam milho, arroz, o trigo, o café, o feijão. Houve muitas queimadas. Então, o prejuízo está vindo aí. As coisas estão ficando muito caro por conta disso. E o pior é que não para por aí. Não para por aí. É por isso que Deus tem alertado o seu povo, tem dado revelações para os vasos, para as profetas, para os profetas, para as irmãs, para os irmãos. Deus tem dado, porque é verdade, e isso vai acontecer. Para o povo de Deus se preparar. Eu vi uma irmã no YouTube falando que não concorda, que essas revelações não é de Deus, que Deus não vai mostrar. Deus mostra isso. Essa mulher está falando bobagem, não é bobagem não. Não é bobagem não, e nem é da cabeça das pessoas não, irmãos. Vai vir uma seca muito grande aí, vai pegar o Brasil e muitos estados, e muitos países na fome. Deus tem mostrado e vai acontecer. E Ele tem mostrado para quê? Tem mostrado para as pessoas se preparar. Aleluia. Se preparar. Está preparado para o que vai vir. Está preparado para a seca que vai vir. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, aleluia. Se Ele tem mostrado é porque vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Eu lembro que Deus, irmãos, mostrou para a missionária. Eu não sou, vocês sabem disso, que eu não sou de ficar exaltando ninguém aqui. Costumo dizer que mulher e homem, vaso, não tem glória. A glória é de Deus, sempre vai ser. Eu não exalto profetas, dificilmente eu falo o nome de profetas aqui. Porque Deus usa para a edificação da igreja. Então Deus mostrou para uma missionária aí que ia haver um apagão. Acabar a energia, acabar assim, né? Ficar todo mundo no escuro. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho um parente que mora fora do Brasil. Aliás, alguns parentes eu tenho que moram fora do Brasil. E eles me comunicaram que lá onde eles estavam, houve um apagão. Houve um apagão lá no Chile. Houve um apagão, apagou tudo. Tudo. O país do Chile ficou no escuro. O apagão se deu por volta de 3 da tarde, aproximadamente. É de 3:20 no horário de lá, né? Que o horário de lá é diferente daqui. Então, se deu por volta de 3 e pouco da tarde. E esse apagão durou até aproximadamente às 22 horas. O Chile inteiro ficou no escuro. Mercado não funcionava, banco, nada. A não ser aqueles que têm gerador de energia. Não ser as empresas que têm gerador de energia. Porque aquelas que não tinham, ficou no escuro durante todo esse período da tarde até as 22 horas da noite. Eu ainda comentei com essa pessoa, falei assim, olha, Deus já revelou, Deus já mostrou para vasos dele que ia haver. E olha, irmãos, vai acontecer isso aqui no Brasil, viu? Vai acontecer isso aqui no Brasil. E o tempo de escuridão vai ser maior. Tanto é, irmãos, que lá no país do Chile, o governador de lá, presidente de lá,
já está tomando medidas para caso isso venha acontecer novamente. Porque com essa falta de energia, derruba, né? Derruba de forma geral. Aleluia. Então, o governo de lá, ele está tomando medidas para que, se isso vier acontecer novamente, ou até mesmo um período mais longo. E aqui no Brasil não é diferente. Aqui no Brasil não é diferente. E os profetas não estão falando demais. Eles estão falando aquilo que realmente Deus está mostrando. Vai haver um apagão aqui no Brasil. Quando? Eu não sei. Se é esse ano, se é aqui 5 meses, 6 meses, não sei. Não sei porque Deus não me revelou a data. Mas vai acontecer. Então nós temos que, nesse apagão, nós temos que ter o que em casa? Comida, água, lamparina, né? O mais certo é usar lampião, lamparina, né? Do que usar velas, né? A vela acaba rápido também, né? Então o que você tem que ter em casa é se preparar, né? Ficar prevenido, ter uma lamparina, 2, 3 lamparinas, um lampião, né? Aqueles lampião, né? Assim que dá para iluminar boa parte. Lanternas, aquelas lanternas que é recarregável, né? E pilhas que você pode colocar na lamparina, você pode colocar ali, né? Tá compreendendo? Porque numa escuridão que acontecer, como é que você vai recarregar a lanterna do celular? Não tem energia, vai carregar onde? Então tem que ter as pilhas, tem que ter pilhas dentro de casa que dá para recarregar, colocar, né? Aleluia, enfim. Louvado seja Deus, toda essa parte. Então temos que estar prevenidos, irmãos, porque se aconteceu agora, semana passada, no Chile, esse apagão. Você já pensou? Um prédio, vamos colocar um prédio. Essa pessoa lá, que mora lá, mora num prédio. Mas dá para descer na escada. Dá para descer, subir e descer na escada. E quem mora no último lá, no 11º, no 12º, no 13º, no 15º andar, para descer ou subir uma escada, sem energia. Já parou para pensar nisso? Tem prédios que tem um gerador de energia. Mas por quanto tempo dura esse gerador de energia para funcionar funcionar os elevadores? Pensa nisso. Quem mora em apartamento é mais complicado ainda, porque lá tudo funciona na base de energia, né? Então se o condomínio tem gerador de energia, menos mal, mas e aqueles que não tem? Então é tudo coisa para se pensar, não ao invés de se pensar, de analisar as coisas e se prevenir, não ficar falando bobagem, já tirando pedra nos vasos, falando que os vasos é vaso do caos, é vaso que só profetiza coisa ruim, não. Se os vasos estão falando é porque Deus mostrou essas coisas para mim. Eu jamais entro aqui para falar uma coisa que Deus não falou, que Deus não mostrou. Dizer que eu vi sem que eu não vi nada. Jamais. Então, Deus mostrou para mim os mercados praticamente vazios. Vai ter 1 ou 2 que vai ficar aberto, mas o preço é esse aí.